É simples, em primeiro momento é simples esse estudo. Ele vai falar de algo que aparentemente é óbvio, mas vou querer que nós participemos de maneira bem, vamos dizer, ostensiva, para poder entender os detalhes que estão colocados nessa situação da encarnação. Porque é intitulado Encarnação dos Espíritos. Ora, nós temos muitas vezes falado de desencarnação, sair dos corpos, e agora estamos falando de encarnar nos corpos. Por que estamos falando no plural? Todos leram, espero, quem não leu, quem está vendo pela gravação, possivelmente dê uma lidinha no capítulo 2 dos Espíritos. É fácil, rápido, mas fundamental para que nós entendamos a extensão do processo, da importância que é vivermos na matéria. Então o que ocorre? Da mesma forma que para desencarnar, nós deixamos não só esse corpo físico, nós temos que desencarnar também do corpo vital, chamado duplo etérico. Não há uma desencarnação abrupta. Já vimos isso estudando ali no princípio vital. Através do esgotamento dos órgãos opera o fenômeno da morte ou desencarnação, que nada mais é que saída do corpo físico. Mas não termina com essa saída, é preciso sair de um outro corpo também material, chamado duplo etérico, um corpo de fluidos vitais. Falávamos na ocasião da importância de que o suicida não consegue a desencarnação completa. Ele apenas inviabiliza um corpo físico, mas continua encarnado. E esse é o processo complexo da desencarnação do suicida. A dor que ele sente é a mesma dor que sentimos. Porque segundo o próprio espírito de Albério, citado ainda lá na obra inicial que nós já estudamos, Paulo fala tantas vezes, a necessidade do estudo em qualquer setor de trabalho é fundamental. Sem estudo há estagnação. Médium que não estuda é locomotiva que não tem trilho. Mas para entendermos como pode um espírito que não entende do fenômeno da desencarnação e da reencarnação. Mas é preciso entender de forma científica, serena, filosófica, e entender que a religião é uma consequência ético-moral. O que influi na matéria. E a matéria existe em estado que ignorar. Estou retomando nosso estudo anterior para fazer um link com agora. Kardec me pergunta o que é matéria, tem extensão, o sentido que eu toco. Isso é matéria? Do vosso ponto de vista, sim. Mas falais apenas daquilo que entendeis. Mas crede, a matéria existe em estado que ignorais. A tal ponto que para vós nada é. Não tinha nascido ainda a teoria da relatividade. E os espíritos respondem, a matéria é tudo. O que não é espírito não é Deus, o resto é matéria. Toda energia é matéria. Como assim? Kardec não poderia entender, porque precisaria de Albert Einstein colocar o princípio da equivalência. Matéria convertendo em energia, energia em matéria. De tal forma que o corpo físico nada mais é do que energia condensada. Em estado vibracional um pouco mais congelado. De tal forma que corpos nada mais são do que energias condensadas. E a desencarnação é um processo de sair da energia totalmente densa, como o corpo físico. Uma outra desencarnação do duplo etérico. Mas aí falamos do suicida. E quantos de nós não somos suicidas? Suicida não é apenas aquele que dá um tiro no próprio ouvido, é aquele que com seus pensamentos, com seu desânimo, sua entrega, ele também se desencarna antes da hora. Isso é André Luiz. Está lá em nosso lar, suicida, sentindo sensações, sentia fome, sede. Por quê? Porque está no livro também, nos domínios da mediunidade, capítulo 11, desdobramento e serviço. Quando nós exteriorizamos, saímos do corpo físico e levando o duplo etérico, levamos também a sensibilidade. Precisa disso? A sensibilidade, de tal forma que, se eu estou desdobrado e levo o duplo etérico fora do meu corpo, e aqui eu gostaria de representar, estou só recordando que nem todos estavam aqui, aqui está meu corpo físico, eu desdobro, de tal forma que se levando o duplo etérico, levando a sensibilidade, ao tocar nesse corpo ele está anestesiado, mas tocando aqui onde está o espírito, que ninguém vê, e fender o espaço com um soco, note que ela está desdobrada aqui, eu faço isso, vocês não viram, mas ela está aqui.
Assim como a internet está em toda parte. E eu digo, não existe internet, porque eu não vejo, não tem matéria. Só existem os celulares, computadores. O resto que é invisível não existe. Assim como eu afirmo que não pode existir vida após a morte. Mesmo que eu afirmo que não existe internet. Não existe vibrações eletromagnéticas, eu não vejo. Controle remoto. Gente, se fosse na época de Kardec, tudo que hoje nós temos como facilidade, diríamos, eis uma grande mentira, uma farsa. E hoje sabemos que tudo que é imaterial, invisível, é muito mais real do que aquilo que é materializado, escancarado na nossa frente. Então estamos falando da sensibilidade. Eu dou o soco aqui nesse ambiente e o médium sente. Na desencarnação, dou um tiro no ouvido, então, e desencarno levando meu duplo etérico junto. Minha sensibilidade está aqui. Está conectado ao corpo físico, então eu não desencarnei. Eis o drama de um suicida, que ele está ainda materializado. Na época diríamos mundo espiritual e mundo físico, porque não havia física quântica também. Na verdade chamamos de mundo espiritual mundo material, igualzinho ao nosso, porém estado vibracional diferente. Ou seja, deixamos aqui um corpo pesado e seguimos em outro corpo físico, para um mundo também igualmente físico. Então, para entender a reencarnação, a encarnação dos espíritos, é preciso entender como eu saí. Foi assim que começamos o nosso estudo. De tal forma que eu chegar numa parede do mundo espiritual, eu tenho dificuldade de atravessá-la, porque a parede é feita da mesma construção do meu corpo físico. Então, se alguém quer fazer a experiência de estar no mundo espiritual, basta que pensemos que agora desencarnamos todos. Vossos corpos estão lá nos cemitérios. Aí vocês vão acreditar em mim? Não. Eu estou me beliscando, estou sentindo dor, sinto sede, sinto vontade de sentar, tenho sono. O que vocês vão dizer para mim? Que eu estou louco. Não podemos estar todos mortos. Aí eu vou dizer para vocês, não estamos mortos. Estamos vivos. O que ficou foi apenas uma casca, uma roupa pesada. E aqui nós vamos viver outro fenômeno da desmaterialização física terrestre para uma materialização gradativa deste plano aqui que nós estamos, quanticamente falando, diferenciado daquele que estávamos na Terra. Mas quer dizer que aqui deste lado temos também saudade? Toda saudade. Mas eu tenho ciúme. Estou sentindo ciúme. Está maior do que na Terra. Claro, meus irmãos. O corpo é uma proteção para nós. Eis a vida eterna e verdadeira que é essa do Espírito. Somos todos Espíritos. Eis a vida eterna. Estamos aqui agora. Quer dizer, já estamos na eternidade? Sim, nunca saímos dela. Não há várias vidas? Não, uma só. Várias experiências terrestres. Somos os mesmos. Desde a criação estamos aqui, nessa vida inteira. A única diferença é que aqui chamamos espíritos, mas ao voltar para a Terra, chamaremos alma. Está aqui no capítulo 2, falando da diferença entre espírito e alma. É quando eu estou voltando para a Terra. E por que eu volto para a Terra? Porque eu pego um corpo ainda mais denso, para primeiro me proteger de mim mesmo, do meu ciúme, da minha saudade, da minha tortura, das minhas mágoas. Eu estou tão desesperado de ter deixado a minha mulher, o meu marido, os meus filhos. O desespero é tão grande que muitos de nós enlouquecemos aqui no mundo espiritual. E precisamos mergulhar de novo na matéria para esquecer. Porque esse é o grande desafio, é controlar a nossa mente. Encarnar, então, por que encarnamos? Para primeiro esquecer e começar de novo. E depois, viver a experiência terrestre, que nós chamamos de prova. Neste mundo, também expiação. Porque estamos num planeta, meus irmãos, infelizmente, um planeta prisão ainda, de depuração. Não pense que estamos regenerando, alguns sim. Mas viemos primeiro para purgar. E aí começa uma coisa muito interessante. Encarnamos então na matéria. Mas não quer dizer que encarnamos apenas nessa matéria. Eu falei que hoje nós iríamos então pegar para estudo. Livro dos Espíritos precisa ser estudado. E aí começamos então a experiência fantástica do livro Libertação. Começamos o livro Libertação, de novo no mundo espiritual. Estamos aqui no mundo espiritual. E vamos agora, gente, ter uma materialização aqui do mundo espiritual, o ectoplasma. Matilde vai se materializar nelas. Pasme, estamos no mundo espiritual e não vemos todos os espíritos. Há espíritos que já desencarnaram outra vez, como o caso de Matilde. Deixou aqui o perispírito, chamado corpo astral, seguiu em corpo mental.
chamado por André Luiz de segunda desencarnação. Mas quer dizer que eu não converso com ela? Eu quero vir visitar minha mãe. Então eu durmo e desdobro outra vez. Essa história é parecida com alguma que vocês já leram? Alguém que dormiu no hospital e foi visitar a mãe? Ele deixou um corpo físico, espiritual ali, perispirítico, e saiu outro. Olha o quanto isso é importante, termos o raciocínio correto das coisas. Então o que acontece? Nós estamos aqui, Matilde então materializa e nós vemos então Matilde. Ela está desencarnada em relação a nós. E agora materializou, estamos vendo. E ela propõe então uma descida aos abismos, que é o livro Libertação, essencial para a nossa leitura. Logo no capítulo 4. A descrição da descida é algo que nos traz uma experiência um pouco horripilante no primeiro momento. As árvores tortuosas, aves arvoreiras, sensação de angústia crescente, cada vez mais material. Então, à medida que descemos em direção à terra, olha que interessante, num umbral um pouco mais pesado, estamos vivendo uma experiência de densidade material e densidade sentimental. E aí começa o processo de angústia, tristeza. Isso é libertação. E nós percebemos que ao estar aqui na Terra, todos nós temos mais angústia, tristeza. Estamos reencarnados dentro do umbral. A Terra está no umbral. Entende como esse raciocínio é importante? De nosso lado para cá, estamos nos umbrais. Então é muito natural que estando na Terra tenhamos mais angústia, mais tristeza. Se tomarmos isso como da nossa essência, começamos a ter ideações depressivas. Estar aqui encarnado é estar fundido numa atmosfera psíquica em que a somatória da maioria traz a sensação dominante do ambiente. E a sensação da maioria não está agradável. Há desespero por toda parte. E quando André Luiz descreve essa descida, ele fala ainda de seres infra-humanos. Não são humanos, não são animais. Chama-os de seres elementares, pequenos hotentotes. Lembra os pigmeus e candidatam-se à humanidade. Aí vem a pergunta que não quer se calar. Se eles não estão encarnados na Terra, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão vivendo o seu processo natural de encarnação. Gente, quando lemos isso a primeira vez, a febre arrepiou. Federação Espírita Brasileira, como assim? Esses seres são encarnados no plano astral, no mundo espiritual. O que nós falávamos? Sim, ali é matéria também. Eles estão vivendo no ambiente material. Eles estão no ambiente deles. Vieram de outros mundos, onde fizeram toda a evolução do reino animal. Candidatam-se à humanidade, sendo infra-humanos. No momento que estiverem prontos, corporificarão aqui. Olha a importância da nossa evolução, termos a experiência com a matéria. Esse é o grande momento, é o momento da encarnação. Aqui evoluímos, aqui planificamos, aqui esquecemos e recomeçamos. Ou seja, o grande objetivo da Terra é estarmos no corpo sem sermos escravos do corpo. Como assim? É despertar o espírito, não obstante estarmos mergulhados nessa matéria densa. E podemos viver todas as experiências do mundo espiritual, não obstante estarmos reencarnados. Através do estudo, através do ato da oração, nós vamos expandindo esse processo. Gente, então, quando estamos aqui, o principal objetivo, planificar-se, ou aperfeiçoar-se, purificar-se, tornar-se puro. São essas terminologias usadas. Primeiro, a ideia da perfeição, muito dita na época de Kardec. Depois, vindo psicólogos e estudiosos como Freud, depois Jung, nós falamos agora na planificação de todos os potenciais. A evolução não é mais linear. Eu não posso ser mais evoluído que ela, posso ser mais evoluído em um ponto, mas ela em outro ponto é muito mais do que eu, e portanto não há como comparar. Cada um de nós vai ter uma experiência única, maravilhosa, e de acordo com a fé que nos foi dada como grãozinhos de mostarda, nós podemos fazer uma árvore interior de um reino celeste dentro de nós, não fora.
ao estarmos encarnados, rogamos ao reino dos céus que venha a nós. Venha a nós o vosso reino, ó mestre. Para onde? Para me exceder. Para o meu coração. E do tamanhozinho que é, ele floresce como a árvore da vida. E eu, que era uma pessoa triste, começo a ter alegria. E aqueles que andavam desde a época de Jesus, tomados de depressão, esquecidos, tomados de uma alegria agora imensa. A mediunidade que sempre existiu, agora estava diferenciada. Pessoas que eram tidas como pequenas, esvaziadas de si mesmos, se tornaram grandes. Olharam para as autoridades, para os grandes da terra de igual para igual, porque estavam com Cristo. E quer saber como é uma pessoa grande quando ela consegue se tornar humilde? Quanto mais humilde, maior a pessoa é. E o que faz uma pessoa ser humilde? Ela não querer ser mais que outro, porque sabe que ela é tanto quanto o outro. E a divina proporção proposta por Jesus, da equivalência, amarás o teu próximo, que tanto? Que tanto? Como a ti mesmo. Como a mim mesmo. Já falei isso outras vezes, mas vou repetir. Eu, numa escala de 0 a 10, ela consegue amar 9 numa escala de 0 a 10, mas eu consigo amar apenas 2. Quanto devo amar o meu irmão para atender Jesus? 10, não é verdade? Todo mundo de acordo? Não. Todo mundo de acordo? Eu consigo amar a mim mesmo 2. Quanto eu devo amar meu irmão? 2. Hã? 2. Vira a pegadinha. Jesus não quer de nós que amemos quando o outro pode amar, mas apenas o quanto eu consigo amar a mim mesmo. Se eu amo apenas 2, devo amar o meu próximo 2, estarei realizando a ideia do Cristo na plenitude do que eu consigo. E eu sou tão nesse momento, realizando minha missão terrestre enquanto minha irmã, que 9 ama a si mesmo como 9 e ama o seu próximo como 9, porque amarás o teu próximo a ti mesmo. Olha que coisa mais linda. Então a lei de Deus é escrita onde? Se ela com 9 eu trabalho com 2, é uma lei estranha. Ela é escrita não é no externo. Ela tem que ser escrita na consciência de cada um. Ela é uma divina proporção. Você terá a tua lei plena de Deus em si mesmo, através da encarnação, através de eu fazer ao outro que não queria que o outro me fizesse. Então eu vou experienciando. Eu não quero viver uma situação tão dura que me leve a desespero. Então não cause desespero. Eu não quero ser condenado, então pare de condenar. Estou usando a expressão porque, claro, nos evangelhos falam julgar, mas a melhor tradução seria condenar. Condenar, porque julgar, analisar, todos devemos fazer juízo e análises para o nosso crescimento e para o de outrem. Mas é na condenação, quando eu atiro pedras, que eu acerto exatamente em mim mesmo. Porque o que eu vejo no outro é minha sombra, projetada nele. E aí vem uma outra questão aqui, gente, no livro dos Espíritos. Deixa eu ver qual é o número dela aqui. Para não sair dela, 2. Que eu achei muito interessante, que a gente preste atenção mesmo. Gente, eu vou falar com esse palavra que eu perdi. Ela não é em cima da parte. Fechei o livro aqui. Não, porque o livro é todo riscado. Só um minuto, gente. Assume o óculos do gatinho. Assume o óculos. Pode ser, eu preciso dele. Tá, é aqui, ó. Tem uma questão que diz que a 103A, que bem nesse momento, só para a gente lembrar depois. De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem? De que serve? Se isso não isenta dos sofrimentos da vida corporal. Se eu tenho que sofrer só de ter encarnado. Para quem tem dúvida, é importante estudar por isso. Todos que reencarnam neste mundo sofrem, merecendo ou não. Heresia? Não. Leia o livro Renúncia. Quando Alcione desce à terra. O que dizem os espíritos a ela? Tu irás sofrer. Sem necessitar de sofrer.
Leia o livro e vê se ela passa por sofrimento. Entende? Só de estar nessa escola, vamos viver a experiência que nós nominamos de sofrimento. Porque é da condição deste planetinha, desse planeta, dessa escola. A ideia do que chamamos sofrimento. Que de sofrimento, na verdade, não seria o termo ideal, mas oportunidade. E aí eles colocam: qual então o objetivo? Chega mais depressa ao fim. Fim aqui não é término, é finalidade. Chega mais perto, depressa, a finalidade que é planificar-se. A pessoa planificada é a pessoa mais feliz. De tal forma que nós, se desencarnarmos mais planificados, quando fala planificado, consciência tranquila, no erro e no acerto, ciência do bem e ciência do mal. Ah, mas é assim? É assim, isso é livre-arbítrio. O conhecimento profundo. Quando você faz a escolha madura, você chega ao mundo espiritual mais pleno. Pode ir para os umbrais, e não são os umbrais que irão te fazer ficar entristecido. Você sentirá a tristeza do ambiente, mas o seu interior poderá modificar o ambiente. Porque é imanente às nossas conquistas. E aí ele coloca, por isso que ele diz: quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Esse não está encarnado. É? Esse que não tem nada disso aí, ele não está encarnado. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente, por isso encarnamos, para viver a experiência, até percebermos que para que eu vou sofrer tanto de ciúme se o ciúme me acaba? Então pega essa pedra que eu carrego, essa mochila pesada e jogo fora. Sabe por quê? É igual o perdão. O perdão é uma mágoa que eu carrego contra alguém que só eu perco. Sou o tempo todo perdendo, até o dia que eu percebo: isso está me fazendo mal. Muitos de nós trazíamos a compreensão de que o sofrimento vinha de vidas passadas. Bem, mas esse tantinho, a maioria esmagadora, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, são tormentos criados por nós mesmos nessa existência. Por falta de autoconhecimento, de olhar para você, reconhecer que somos seres falíveis e falidos, decaídos. Não sabe a paz que eu senti quando eu assumi que eu sou um decaído. Enquanto eu acreditava que eu era alguma coisa neste mundo, eu ainda sofria tanta coisa pequena, que era fruto do meu desajuste psicológico, que você compreende o quanto a espiritualidade é gigantesca e oportunidade para nós. Conhece a ti mesmo, olhe para você, esvazie de você, de tanta carga que você vê nos outros. O dia que você percebeu que você está vendo nos outros, é seu. Ah, mas minha mulher me deixou, e não sei o que, não sei viver sem ela. Não é comigo, é com ninguém. Eu preciso dar um tiro nela, por amor. Em vez de pensar por que ela deixou, ele prefere castigar. E percebemos que as situações estão se repetindo. Relacionamento, por exemplo, é excelente para isso. Por que as pessoas se parecem? Por que os relacionamentos tendem a repetir? Aí eu falo: meu Deus, é meu karma. Não é karma, não. É o seu campo vibracional que precisa ser modificado. E aí começa uma coisa interessante: a natureza não dá saltos. Está lá no livro dos Espíritos, na evolução. Mas hoje nós estamos falando do que? Já de saltos quânticos, certo? Não veio já Max Planck, não veio aí o Schrödinger com a teoria do colapso da função onda, o gato Schrödinger, a dualidade onda-partícula, a física quântica não veio para quê? Para mostrar o seguinte: a matéria está derretendo por falta de solidez, de materialismo, e colocando uma coisa fundamental para nós, de que nós podemos a cada instante mudar a nossa vida, aqui e agora. Mas não muda meu câncer. Gente, o câncer já é minha purificação. Isso é tranquilo para todo mundo? Alguém tem dúvida sobre isso? Pode falar. Vou repetir: o câncer é minha purificação. Perfeitamente. Olha só, vamos em André Luiz para poder entender. André Luiz, médico, nosso lar, voltando lá, se entendesse que te entende tudo. André Luiz, devido aos seus atos, acarretou para si a cirrose e a sífilis.
E ele então desencarnou por causa da cirrose, da sífilis, foi suicídio indireto por causa dessas duas doenças. Verdade ou falta de percepção nossa? Nós estudamos várias vezes sobre isso e descobrimos que falta de percepção nossa. A sífilis e a cirrose eram apenas corretivos. Ele não suicidou por causa das duas doenças. Essas duas doenças foram por causa de um livre-arbítrio, de uma escolha, e elas vieram como companheiras para corrigir o seu caminho. Mas então, por que André Luiz é suicida indireto? Quando a gente lê de novo em nosso lar, vamos entender que não é isso que provoca o suicídio indireto, mas sua mente. Aí a doença sofre impacto de sua mente irritadiça, que não tem paciência com ninguém, que pouco a pouco, com as suas mágoas, vai o quê? Dilacerando o seu campo orgânico, fisiológico e espiritual. Então, psicossomaticamente, as doenças se agravam, o suicídio se altera, é mental. Então, ou seja, por mais que a doença venha por causa de um ato seu, é apenas a misericórdia divina te dando a oportunidade de purificar por outros caminhos. Então, o câncer que anda comigo, não necessariamente eu preciso dele me livrar. Posso conviver com ele, pode ser liberto, com várias coisas, pessoas já aconteceram aqui, por causa do Ozaki. Nós tivemos, quem conhece, né? Falando, o médico desenganou, já está em metástase, vai, não há o que fazer, e a pessoa simplesmente desaparece, porque a espiritualidade entendeu que realizou o seu objetivo. E se encarar? A mesma coisa. O importante não é em curar ou não fisicamente. É o que eu faço com esse câncer que me visita. O que eu faço com a minha mente, com o meu coração. E aí vem outra pergunta aqui dos espíritos. Onde fica a alma? Nos que pensam muito, mais localizada na cabeça. Nos que amam muito, mais no coração. Outros que têm um outro centro vital, mais naquele lugar. Podemos afirmar então que a alma é uma centelha divina, como dizem alguns? Isso é apenas uma comparação abreviada, por falta de termos. Mas a alma é sempre um ser espiritual revestido de um corpo que vem aqui ocupar um corpo ainda mais denso. Não está afirmando que em momento algum estaremos separados de alguma forma de matéria que nós chamamos de energia. Quer ver a prova disso? A luz. Sabia que a luz é energia eletromagnética? Isso é energia, é matéria. Se eu pegar essa caneta e aumentar a vibração dela infinitamente, elevando, ela produz luz, que nada mais é do que energia. E energia é conversão de matéria convertida num plano de aceleração. É o princípio da equivalência. O que eu quero dizer com isso? Quando o espírito vem e está brilhando de luz, é a matéria do mundo espiritual em alta vibração, emitindo luzes. Percebe? Em um estado muito purificado material, nós temos o chamado fluido cósmico universal, ou o hálito divino, o hálito de Deus, como está no livro Evolução em Dois Mundos. Então nós encarnamos, pessoal, é para ter essa experiência dia após dia, do cotidiano, do amor, de sentir uma dor de ser abandonado e vencer essa angústia. Já contamos que vários espíritos nos falam que quando desencarnamos, tudo que sentimos aumenta no mundo espiritual. Se a gente amava nossos filhos, a gente ama ainda mais. Mas, a ponto que se você não controlar, você desequilibra de lá de lá. É muito comum pessoas que amam muito desequilibrar de lá. Credo mesmo, gostei dessa história. Não. Por isso eles falam necessidade do desapego. Não é que você vai se tornar uma pessoa fria, é que o mundo espiritual você libertou desse escafandro pesado. E aí você amplia tudo que você tem. Ora, se você dominou ciúme, mágoa, o que vai acontecer com sua mágoa no mundo espiritual? Vai o que, gente? Se você está magoado, o que acontece? Vai curar lá? Não, a mágoa vai aumentar. Pode até curar, mas vai dar trabalho. Por isso a encarnação é tão valorosa. Os espíritos, nós espíritos encarnamos e chamamos agora almas, e muitos que estão aqui na assistência, aqui aprendendo, são também do mundo espiritual. Isso também é importante que todos saibamos. Você fala assim, mas por que eu preciso, um encarnado precisa falar para alguém desencarnado? Porque a verdade sobre o mundo espiritual é que, acabou de falar, são dimensões materiais, nem tudo os desencarnados conseguem perceber.
E às vezes é muito comum que um desencarnado fique na nossa casa para ouvir o que precisa ouvir, até adquirir um mínimo para conseguir seguir para o mundo espiritual. Está dormindo numa cama, está andando conosco, está aqui agora na assistência do Centro Espírita, está com a gente. E só precisa do nosso carinho, porque somos todos iguais. Uns mais esclarecidos, outros menos. Fazer o culto do Evangelho do Lar em casa. Às vezes, se tinha uma presença no quarto ou na casa, não assusta. Faz um culto em voz alta. Muitas vezes aquele espírito obsessor que nós estamos morrendo de medo, que a gente chama de obsessor, nada mais é do que um familiar nosso, desesperado, do nosso lado, querendo só o carinho e a atenção. Mas a vibração dele não está boa, porque ele está desesperado. Às vezes é normal você sentir um pânico no meio da noite. Nossa, eu sou espírito, eu estou com um medo, gente, um medo de desencarnar. Alguém já ouviu sobre isso? Alguém já ouviu sobre isso? Passou por isso? Hã? Muitas vezes esse medo que nós sentimos, esse medo não nos pertence. Isso é fantástico. André Luiz nos traz com clareza de que esse medo que eu acho que eu estou sentindo, na verdade, é o medo do desencarnado, de desencarnar. Ele está desesperado. E eu acho que eu estou com medo. Então, às vezes você sente um medo terrível de alguém que está aproximando dele, pareça, o medo é dele, às vezes de mim. Todas as experiências nós vamos tendo estudando o Livro dos Espíritos, por exemplo, junto com André Luiz. E o mundo espiritual vai ficando mais próximo de nós, porque o mundo espiritual não está lá. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Eles estão interpenetrados. Aqui é o mundo espiritual. Agora estou falando aqui na casa Chico Xavier. O mundo espiritual está aqui agora. Nesse instante. Eu só não percebo. Mas eu posso expandir desde agora, antes de me livrar desse primeiro perispírito. O corpo físico é um perispírito. Se a gente for rigorosamente, o que é perispírito? O que envolve o espírito? E se o que envolve o espírito? O que está em vocês envolve o espírito? O corpo físico é o primeiro perispírito. Então eu descarto esse. Descarto do pretérito. E estou, por exemplo, no chamado corpo astral, no mundo espiritual, chamado também de mundo astral. Quando estou citando esses termos, são os termos adotados pelo André Luiz, gente. Que é um mundo muito parecido conosco, com o nosso. Porém, muito mais ampliado, cheio de situações e com maior possibilidade de sermos mais felizes. Porque a influência material da Terra é menor, a psicosfera é menor. Então, quando a gente vai para o colônia espiritual, a tendência é a gente estar muito bem no mundo espiritual. Por causa disso. Aí nos fortalecemos, preparamos e mergulhamos de novo nessa matéria densa. Portanto, não se cobrem demais. Se a gente conseguir fazer o mínimo, que é a união familiar, estaremos fazendo muito. Gente, eu não queria falar tanto, acabei falando muito. Já está dando uns 10 minutinhos, deixar esses 10 minutinhos com perguntas. Vamos lá, na evolução familiar. Fala um pouquinho como é que a gente pode lidar com as intempéries familiares. Intempéries familiares. Olha que coisa interessante. Nós temos duas formas de atração muito forte na Terra: ódio e amor, afinidade. Muitos espíritos que encarnam próximo de nós têm desafetos. Se o que predomina é essa dificuldade, quanto mais estamos próximos uns dos outros e conversamos mais, dialogamos mais, até, gente, brigamos mais. Aí você fala, como assim? De novo, no livro Sexo e Destino, André Luiz nos fala da importância, por exemplo, de um casal. É melhor você falar, expressar, discutir, brigar e depois se entender, pedir desculpa, do que guardar, não brigar, manter a harmonia, ficar calado. E espera que vai acontecer com o teu corpo. Vai arrebentar o teu corpo. Isso está em Sexo e Destino. Nós estudamos aqui detalhadamente, lemos várias vezes, André Luiz fala com todas as letras. Expresse. Não, expresse, peça ajuda. Para tua esposa, para teu esposo, teu filho. É muito normal, todos nós temos limitações e dificuldades. Então, por que temos tantos atritos? Para nos purificarmos. No livro Libertação, fala, por que existem cidades nas trevas? Como a de libertação.
para purificar uns aos outros. Ciumentos encontram ciumentos, avaros encontram avaros, amorosos encontram amorosos, saudosos encontram saudosos. E com isso vamos crescendo uns aos outros, criando amizades, elos, inclusive na cidade das sombras. Mas existe amizade nas sombras? Existe. Existe evolução nas cidades sombrias? Existe. É lindo enxergarmos com a visão real do mundo espiritual, cotidiano, eterno, aqui e agora. Todo sofrimento nosso pode ser uma grande experiência de crescimento, se eu souber entender que isso é uma oportunidade, não uma punição. Se eu enxergar cada dor como punição, cada vez eu desço mais. Se eu agradecer aquela situação como uma oportunidade, cada vez eu cresço mais. E o diamante, antes bruto, sem brilho, cada vez que ele bate, lapida mais e o brilho vem. O espelho que somos do Cristo está sujo. Cada vez que apanhamos, limpamos o espelho, reflete melhor o sol. Porque o sol refletido no espelho é muito maior do que o que está no meu espelho. Mas quem vê a mim que sou um espelhinho de Deus, vê o sol inteiro, mas o sol é maior que eu. Essa é a explicação. Quem ia perguntar? Eu gostaria de ver, gente. Um de cada vez, por favor. Está dando briga aí com muitas perguntas. A gente está ouviu interpretando, assimilar o que... Na verdade, não é uma pergunta, é uma constatação. Deixa eu te falar. Então, na verdade, nem é uma pergunta, é uma constatação. Uma coisa que eu estudei nos livros que eu achei muito importante, não me pergunto o nome do livro, que eu não lembro, mas é o livro Espírito assim, e fala assim que as nossas dificuldades, as nossas intempéries, elas são necessidades evolutivas pelo grau de evolução que nos encontramos nesse momento. Né? Que as dores são, como você explicou com muita propriedade, os dremos. E que a pergunta a ser feita não é por que eu, mas para quê? Quando eu falo por que eu, o que significa? Eu estou me vitimando, eu estou me achando que eu não preciso passar por isso. Aí eu vou me vitimar. Como você bem falou com muita propriedade, o importante é entender que nunca é punição, mas é corrigenda. E nunca exigir de nós mesmos o ontem, porque a melhor reencarnação é exatamente essa. As que já passaram eu não posso fazer nada, a não ser tirar como lição, né? Mas o que eu posso fazer daqui para frente é me policiar, melhorar a minha condição espiritual para seguir adiante. E quando eu falo assim, por que eu estou passando isso? É muito triste, porque significa que eu estou me sentindo incapaz. Isso. E eu não sou, nenhum de nós é, porque nós temos a centelha divina. Olha, imagina a bênção de Deus, da criação de Deus, somos únicos. Ainda que sejamos, tiver algum gêmeo aqui, sabe disso. Posso ser igual no corpo físico, mas mesmo assim sempre tem uma coisinha. Mas espiritualmente nunca. Olha a bênção de Deus nos tornar indivíduos. Mas ao mesmo tempo precisamos entender que retemos mais na coletividade o aprendizado, porque quando cada um de nós for para o nosso lar, a gente vai colocar e lembrar do que você falou, do que aconteceu aqui, das dificuldades, cada um vai interiorizar e falar, não é porque para mim, mas o que a vida está querendo me ensinar com isso. Por isso que eu faço o evangelho lá, gente, aparece muito a lição da paciência para mim. Aí meu filho fala assim, nossa mãe, a senhora sabe de cor e salteada essa paciência. Falei, meu filho, materialmente falando, explicando sim, mas com certeza na atitude não, senão não sairia tanto. Eu faço o evangelho lá também, falando em voz alta, e a gente sabe que tem os desencarnados. Então, gente, para finalizar, né, que a palestra é sua, vamos parar de perguntar por que está acontecendo isso comigo. Porque quando você muda, para quê? O que eu tenho que aprender, modifica todo o contexto. Aí a gente vem a nossa centelha divina, a gente consegue agir. Porque o que a gente está fazendo agora, nesse momento, não é agir, é reagir. Nós precisamos agir. Porque reagir, na verdade, é um enfrentamento. Nós não estamos aqui para competir, a não ser conosco mesmo, mas com ninguém mais. Se olhar no espelho interior, como você muito falou com propriedade, quando você olha e se sente, eu preciso melhorar isso, aquilo, aquilo, outro, perfeito. Mas quando você pede sabedoria ou paciência ou qualquer uma das virtudes, elas não vão nascer.
já foi dada a semente. Você vai ter, através das oportunidades que você mesmo falou, para crescer isso em você. Mas não vem direto, né? Obrigada. Nossa, que ótimo. Pessoal, eu quero aproveitar essa fala dela, que foi fundamental, para nós percebermos uma coisa. Onde está teus olhos, aí está teu coração. Bem-aventurados que têm olhos de ver. Para onde você está olhando? Se você olha para o passado, você vê o passado. Você fica no passado, seus olhos estão no passado. Se você sacode a poeira, levanta e fala, por que ainda estou aqui? Quero andar, quero viver, quero planificar e olha para frente, o universo se abre. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o caminho se abre à sua frente, nunca atrás. E você precisa caminhar. E você não está na verdade, porque a verdade é a segunda fala de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade é a segunda. Você caminha até a verdade, está na verdade, você encontra a vida. Então a alegria está nesse caminhar do futuro. Quando você pega e fala, chega, eu não preciso mais passar por isso. E olha para frente e diz, eu me amo. E olha a diferença quando você diz o seguinte, eu quero me amar mais. E quando você sai de 2, que é meu caso, e agora me amo 4. Quando você realmente se ama e começa a andar, você começa a amar instintivamente 4, seu semelhante. E quanto mais você ama a si mesmo de verdade, mais você ama seu semelhante, por partilha. Porque é fácil partilhar, é gostoso partilhar. Quando eu olho para trás, eu me torno estátua de sal. Está lá em Sodoma e Gomorra. Porque quando eu penso que a cidade de Sodoma e Gomorra está pegando fogo, eu penso sempre que em coisas ruins, mas não, são apegos. Eu era uma pessoa tão feliz, eu era tão bonita. Eu olho para mim, né? Agora, olha o rosto, não está dando certo. Eu quero minha juventude lá atrás. Olha a tristeza, então viro uma estátua de sal. Estou preso no passado. Na minha beleza física que se foi. Na pessoa que eu amava e desencarnou. Naquela esposa que me deixou, no marido que já foi. Toda vez que eu fico preso ao passado, isso domingo morro, eu viro estátua de sal. O que diz então? Vai, olhe para frente, não olhe para trás, quando tudo pega fogo. Nós temos que queimar navios. São etapas. Lá, deixa para trás, só depende da decisão nossa. E o que você falou é fundamental. Não é por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que importa o que eu estou passando? Está passando, todo mundo está passando alguma coisa ou outra. Posso não falar. É melhor encarar o seguinte, estamos todos no mesmo barco. Pare de pensar que você é alguma coisa, está evoluído. Para que essa autoilusão? Nós afundamos todo mundo igual aqui nessa terra. Se a gente aprender a rir de nós mesmos, vamos ser mais amigos, dar os braços uns aos outros, as mãos, vamos junto. Que graça ter eu evoluir sozinho. Você ir sozinho me deixar. Não é bom? O que é gostoso? Num tempo que semeamos o que é individualismo através da internet, do crescimento, da competição, estamos perdendo algo essencial. A volta à tribo, a gente poder ter um momentinho junto, tomar um cafezinho junto, ver Netflix junto. Isso é evolução. Senta com teu filho para assistir televisão. Um filme. Ah, mas isso é parar no TV, não. Pelo menos a sensação de compartilhar. Pessoas no término da vida, perguntar a elas, o que você faria se pudesse agora? Brincaria mais, tomaria mais sorvete, iria mais, estaria com meus amigos, estaria pedindo perdão. Gente, a vida é simples. A gente complica tanto e atribui a Deus as nossas dores, ou ao karma, a minha vida passada. Eu sou atrasado, eu sou isso, sou aquilo, estou pagando. Se você quiser acreditar, faça bom proveito das suas crenças, fique escravo delas, mas não culpe a bondade divina, que está nos planificando tanto nessa transição planetária. Você vê o mundo lá fora caindo, as pessoas perseguindo umas às outras, não é por acaso não. Cada uma está se purificando. Mas eu mergulhar nisso, quando eu poderia dar uma esperança àquele que me visita dentro de casa, ou o vizinho, no trabalho, a caridade não é feita de grandes coisas, mas pequenas coisas com grandeza, gente, é diferente. Ele está muito preocupado em grandes coisas, destaque, aplauso, por que isso? E o Chico fala, nosso grande Chico, em casa que muito cresce, o amor desaparece. Olha essa casinha pequenininha, olha quanto acolhimento aqui dentro. Quantos espíritos nos acolheram aqui, cada um de nós. Aqui é o testemunho, sejam todos bem-vindos, quem está chegando a primeira vez. É uma gratidão muito grande para nós, que venham companheiros trazer esse carinho para nós, porque somos todos, gente, carecedores de uns dos outros. O
festivais, não faz só assim. Então, assim, gratidão por sua fala. Eu acho assim, valorizar a encarnação é hoje, não esperar amanhã. Nossa, ele está acabando, daqui a pouco está desencarnando. Para quê? Vamos aproveitar hoje. O que eu fiz pouco importa. Mas eu cometi tantos erros. Todos nós cometemos. Eu sou caído, tudo bem. Para de olhar para trás, para para frente. Comece um novo dia a partir de agora. Não importa o que você fez a vida inteira. Importa fazer o restinho da sua vida um novo começo. Tá bom, gente? Então vamos encerrar aqui. Muita paz, meu.